Antes da guerra, uma nova força foi criada na Alemanha com um objetivo claro: exterminar inimigos internos. Não nasceu nos campos de batalha, mas sim nos campos de concentração. Seus membros não eram soldados comuns, eram guardas treinados para obedecer sem questionar e para matar sem remorso. Sob o comando de Theodor Eicke, a Totenkopfverbände consolidou-se como a força de choque do regime nazista. A seleção era brutal. Idade, estatura, pureza racial e fanatismo ideológico eram obrigatórios. Seu treinamento incluía castigos físicos, humilhação sistemática e doutrinação política. Seu símbolo, a caveira, deixou de representar valor militar para tornar-se marca do terror organizado. Por que Hitler e Himmler apostaram em transformar carcereiros em uma força militar? O que os diferenciava das tropas regulares da Wehrmacht? E como o seu treinamento nos campos influenciaria sua brutalidade no campo de batalha? Forjados em sangue, o nascimento mortal da Totenkopf. A história da divisão Totenkopf começa não em campos de batalha, mas nos sombrios corredores dos campos de concentração do Terceiro Reich. O símbolo da caveira com tíbias cruzadas, longe de ser uma inovação nazista, tinha raízes em tradições militares que remontavam ao século XVIII. Regimentos prussianos de elite, tropas russas durante a Primeira Guerra Mundial e até unidades polonesas haviam utilizado variações deste emblema para representar coragem, sacrifício e uma familiaridade desdenhosa com a morte. No entanto, sob o regime nazista, adquiriria um significado inteiramente distinto. Theodor Eicke, veterano da Primeira Guerra Mundial e membro precoce do Partido Nazista, havia caído em desgraça no início dos anos 30 por episódios de instabilidade emocional e disputas internas. Sua redenção veio quando Heinrich Himmler, então chefe emergente das SS, o identificou como o homem ideal para reorganizar o sistema de campos de concentração alemães. Em 1933, após o incêndio do Reichstag, enquanto se estabeleciam centros de detenção para inimigos políticos do regime, Eicke recebeu o comando do campo de Dachau, que transformaria em modelo para todo o sistema. A metodologia de Eicke transformou Dachau por meio de um sistema de disciplina militar implacável. Os guardas que não demonstravam obediência absoluta eram expulsos sem contemplações. Para ele, seus subordinados não eram simples carcereiros, mas sim soldados políticos da nova Alemanha. Em 1934, como parte de suas reformas, selecionou o emblema Totenkopf como símbolo de sua força especial, a representação perfeita de sua missão: ser o instrumento da morte do inimigo interno. A nova unidade recebeu o nome formal de SS Totenkopfverbände, Unidades da Cabeça da Morte das SS. Sob sua égide, estabeleceu-se um sistema onde os guardas foram organizados em 6 batalhões, cada um designado a um dos campos operacionais, nomeados conforme suas respectivas regiões: SS Oberbefehlshaber para Dachau, SS Brandenburg para Sachsenhausen e SS Thüringen para o extenso campo de Buchenwald. Os critérios de seleção para os guardas superavam até mesmo os rígidos padrões de outras formações SS. Em 4 de outubro de 1932, Himmler havia estabelecido 2 condições fundamentais para ingressar nas SS: ser homens altos com traços raciais excelentes e cumprir critérios físicos específicos, como uma estatura mínima de 1,70 m e idade não superior a 30 anos. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, a avalanche de solicitações permitiu a Himmler elevar ainda mais esses padrões. Altura mínima de 1,74 m, idade máxima reduzida a 23 anos e visão perfeita obrigatória. Requeria-se ainda um certificado policial de boa conduta. Para o Totenkopfverbände, as exigências eram ainda mais extremas: idade entre 17 e 22 anos, altura mínima de 1,78 m, exames médicos exaustivos e documentação genealógica que provasse pureza racial, até pelo menos 1750. Esses requisitos rigorosos, como observou o historiador Charles Sydnor, reforçavam a percepção das SS como uma ordem exclusiva dentro da hierarquia nazista. Sepp Dietrich, comandante da Leibstandarte Adolf Hitler, chegou inclusive a estipular que seus recrutas
não deveriam ter sequer um único dente com obturação. Ao contrário da Wehrmacht, onde se valorizava a competência técnica, no Totenkopfverbände a lealdade ideológica e o fanatismo racial eram primordiais. A brutalização fazia parte do treinamento. Exercícios extenuantes, humilhações rituais, castigos coletivos e doutrinação política incessante. Esse processo transformava os guardas em homens insensíveis, convencidos de sua missão superior e dispostos a obedecer ordens sem questionamentos. Em 1936, Hitler autorizou oficialmente a expansão das forças armadas das SS. Himmler aproveitou para aumentar o efetivo do Totenkopfverbände de 1.800 para 3.500 homens. Em um decreto cuidadosamente redigido, permitiu que essas unidades formassem uma força armada permanente para tarefas de polícia interna e custódia de inimigos do Reich. No entanto, Himmler e Eick interpretaram essa autorização como a semente de um futuro exército político capaz de competir com a Wehrmacht em poder e prestígio. Para evitar provocar o alto comando militar, os Totenkopf permaneceram oficialmente sob a jurisdição administrativa do Escritório Central SSS Wirtschaftsverwaltungshauptamt do VHA, uma manobra burocrática para disfarçar seu verdadeiro propósito. O financiamento vinha através do Ministério do Interior, assegurando que não aparecessem como uma força rival ao exército regular. O Anschluss, anexação da Áustria em 1938, proporcionou a primeira oportunidade para que os Totenkopfverbände atuassem fora dos campos. Os batalhões marcharam por Viena e outras cidades, não como conquistadores militares, mas como forças de ocupação ideológica. Essa demonstração reforçou sua reputação como fanáticos implacáveis. Naquele mesmo ano, foi formado um 4º regimento, SS Totenkopfstandarte Ostmark, encarregado de vigiar o recém-estabelecido campo de Mauthausen, perto de Linz. À medida que a política externa de Hitler se tornava mais agressiva, Himmler posicionou estrategicamente as SS armadas como componente integral do aparato de segurança alemão. Em uma declaração de 1936, proclamou: "O papel das SS é garantir a segurança da Alemanha a partir do interior, assim como a Wehrmacht garante a segurança a partir do exterior." Essa visão encontrou receptividade em Hitler, que àquela altura já havia consolidado seu controle sobre as forças armadas por meio de juramentos pessoais de lealdade. Durante a crise dos Sudetos em 1938, Himmler explorou uma lacuna legal nas disposições oficiais. A normativa estabelecia que, em caso de mobilização, os campos seriam vigiados por membros mais velhos da Allgemeine SS, liberando as unidades motorizadas Totenkopf para atuar como força policial especializada sob seu comando direto. Em 15 de outubro, ele emitiu uma ordem de emergência para o fortalecimento policial, ativando reservistas para assumir o controle dos campos. Essa medida permitiu contornar as limitações impostas por Hitler e expandir significativamente a força Totenkopf. Em meados de 1939, o Totenkopfverbände havia crescido para aproximadamente 22.000 homens, equipados com milhares de armas, desde pistolas até metralhadoras pesadas. Esse crescimento triplo em menos de um ano representava uma conquista extraordinária, mas também impunha enormes desafios logísticos à organização de Eick. O equilíbrio entre preparação militar, doutrinação ideológica e eficácia operacional consumia recursos sem precedentes. Em maio de 1939, Hitler formalizou o tamanho do Totenkopfverbände em 14.000 homens, com autorização para a expansão até 25.000 em caso de mobilização. A rápida expansão das SS em preparação para a guerra forçou modificações nos rigorosos padrões de recrutamento. Em dezembro de 1938, Himmler reconheceu que as exigências de expansão requeriam concessões, permitindo defeitos físicos menores, desde que não fossem de natureza racial ou eugenista. Esse ajuste marcou o início de uma mudança na identidade das SS, que transitavam de uma força exclusiva para uma organização recrutada de forma mais ampla. Em agosto de 1939, com a guerra iminente,
Himmler ordenou a ativação de todas as unidades de reserva. Os campos de concentração de Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen e Mauthausen foram reconvertidos em centros logísticos onde as unidades Totenkopf se equipavam para o iminente deslocamento. Após anos de preparação nos sombrios confins do sistema concentracionário, os homens de Eicke estavam prontos para transmitir o terror aprendido nos campos aos campos de batalha da Europa. Batismo de sangue, a Totenkopf desencadeada na Polônia e na França. Em 1º de setembro de 1939, as colunas blindadas alemãs atravessaram a fronteira polonesa, desencadeando a guerra que consumiria a Europa durante 6 anos. Entre as formações que avançavam junto à Wehrmacht, os regimentos das Waffen-SS representavam a vanguarda ideológica do regime nazista. A Leibstandarte Adolf Hitler e o SS Verfügungstruppe Deutschland comprometeram-se imediatamente na campanha, enquanto o regimento Germânia permanecia na reserva. Para os Totenkopfverbände, a invasão marcou um ponto de inflexão fundamental em sua evolução. Os 3 regimentos originais Totenkopf, Oberbayern, Brandenburg e Thüringen receberam ordens para abandonar seus quartéis em Dachau, Sachsenhausen e Buchenwald, respectivamente, para uma missão especial na Polônia. Hitler havia disposto especificamente que essas unidades operassem atrás das linhas de frente, assegurando rotas de suprimento, pacificando territórios ocupados e eliminando qualquer foco de resistência. Essa transição de guardas de campos para a força militar de ocupação representava a materialização da visão de Eicke: transformar seus homens de carcereiros em soldados do Império Racial Alemão. Diferentemente dos soldados regulares, os homens da Totenkopf atuavam sob um código moral profundamente alterado por anos de doutrinação ideológica. Não se consideravam simples militares, mas sim soldados políticos encarregados de impor a ordem racial e política do Reich. Em localidades polonesas, sua chegada marcava o início de campanhas de terror sistemático. Os registros históricos documentam saques planejados, deportações em massa e execuções sumárias. A brutalidade não era acidental, mas parte intrínseca de seu método: semear o terror para consolidar a dominação. Na região de Bydgoszcz, o regimento Brandenburg executou 800 poloneses suspeitos em apenas 2 dias. O comportamento brutal provocou queixas formais do exército regular, todas desconsideradas pela hierarquia nazista. Os métodos aplicados nos campos de concentração foram transferidos integralmente para o campo de batalha. Desprezo absoluto pelas convenções de guerra, desumanização sistemática do inimigo e propensão imediata ao uso de força letal. As SS Totenkopfverbände participaram ativamente da destruição planejada da elite intelectual polonesa. Sob a Ação AB, Außerordentliche Befriedungsaktion, milhares de professores universitários, padres, médicos e oficiais aposentados foram presos e executados, numa tentativa deliberada de decapitar culturalmente a nação polonesa. As unidades Totenkopf também colaboraram com os Einsatzgruppen na perseguição aos judeus poloneses, participando de pogroms, incêndios de sinagogas e assassinatos seletivos. Após essa sangrenta iniciação em novembro de 1939, Hitler autorizou a combinação dos diversos regimentos Totenkopf para formar uma 3ª divisão SS. A nova formação enfrentava sérios problemas de disciplina, apesar da brutal imposição de obediência por parte de Eicke. Durante os primeiros meses de 1940, a unidade foi submetida a treinamento intensivo para sua transformação em divisão motorizada. A escassez de veículos e equipamento pesado obrigou Eicke a improvisar e solicitar material de diversas fontes para completar os contingentes regulamentares. Em outubro de 1939, a criação das 3 primeiras divisões SS oficiais, Verfügung, posteriormente das Reich, Polizei e Totenkopf, representou um salto qualitativo para as aspirações militares de Himmler. Essas formações foram designadas como divisões motorizadas, teoricamente entre as unidades mais avançadas do exército alemão. Na prática, a motorização era mais aspiracional do que efetiva. A maioria das divisões da Wehrmacht ainda dependia fundamentalmente de transporte animal e marchas a pé. Para formar a divisão Totenkopf,
Ike introduziu modificações significativas em relação à estrutura padrão do exército. Organizou a divisão em torno de 3 regimentos de infantaria motorizada, em vez dos 2 habituais nas formações da Wehrmacht. O pessoal adicional provinha dos regimentos Totenkopfverbände existentes, e o regimento de artilharia foi completado principalmente com homens da SS Heimwehr Danzig, milícia que havia participado da invasão da Polônia. Prevendo as inevitáveis baixas de guerra, Himmler estabeleceu um sistema de batalhões de reposição dentro da rede de campos de concentração. Cada regimento Totenkopf recebeu um batalhão dedicado, com uma companhia atribuída a cada batalhão operacional. Esse sistema garantia um fluxo contínuo de reforços ideologicamente compatíveis. A divisão foi inicialmente designada para a reserva do Segundo Exército para a invasão ocidental. Uma semana após o início das operações, recebeu ordem de combate. Avançando através do sul da Holanda e Bélgica rumo à França, encontrou resistência significativa ao nordeste de Cambrai. Em 19 de maio de 1940, Ike foi instruído a preparar-se contra contra-ataques inimigos vindos do norte e posteriormente dirigido pelo 15 Corpo Panzer para a área de Cambrai, onde a 7ª Divisão Panzer de Rommel enfrentava intensa pressão francesa. Ike posicionou seu primeiro regimento de infantaria sob o comando do Standartenführer Max Simon, reforçado com companhias antitanque, engenheiros e artilharia. O avanço do regimento através do rio Scarpe em direção a Cambrai e Arras encontrou feroz resistência, particularmente de tropas marroquinas francesas. Os combates casa por casa em várias vilas foram brutais, mas bem-sucedidos para os Totenkopf, que conseguiram desalojar os defensores e repelir contra ataques blindados posteriores. Em 20 de maio, haviam assegurado as áreas ao norte e leste de Cambrai, capturando 16.000 prisioneiros e abundante material bélico, permitindo a continuação do avanço do 15 Corpo Panzer. As primeiras baixas em combate da divisão foram 16 mortos e 53 feridos, enquanto alegavam ter eliminado aproximadamente 200 soldados marroquinos. Simultaneamente, elementos da 2ª Divisão Panzer alcançavam o Canal da Mancha, isolando efetivamente 40 divisões aliadas, quase 1 milhão de homens, das principais forças francesas ao sul. Esse corredor estratégico, embora vulnerável por sua estreiteza, 50 a 65 quilômetros, exigia consolidação imediata. A Totenkopf foi posicionada entre a 8ª Divisão Panzer ao sul e a 7ª de Rommel ao norte, com a missão de impedir qualquer tentativa de reconexão entre forças aliadas separadas. Durante 10 dias de combates intensos entre 19 e 29 de maio, a divisão sofreu 1.140 baixas, incluindo 300 oficiais, um golpe severo em sua estrutura de comando e eficácia operacional. Himmler, reconhecendo a necessidade de manter a divisão funcional, enviou 300 cadetes parcialmente treinados de Bad Tölz como reforço. Nesta fase crítica ocorreu um dos episódios mais infames associados à divisão, o massacre de Le Paradis. Em 27 de maio de 1940, a 14ª Companhia do 2º Batalhão, sob o comando do SS Hauptsturmführer Fritz Knöchlein, capturou aproximadamente 100 soldados britânicos do 2º Batalhão do Royal Norfolk Regiment. Após se renderem, os prisioneiros foram conduzidos a um celeiro, alinhados contra uma parede e metralhados sistematicamente. Os sobreviventes foram finalizados com baionetas. Apenas 2 soldados, Albert Pooley e William O'Callaghan, sobreviveram escondendo-se sob os cadáveres dos companheiros. Seus testemunhos posteriores documentariam este crime de guerra. A notícia da atrocidade se espalhou rapidamente entre unidades alemãs próximas. O general Erich Höppner, comandante alemão na França, expressou sua determinação de destituir Knöchlein se as execuções de prisioneiros fossem comprovadas. No entanto, as investigações resultaram infrutíferas, possivelmente devido à alegação de Knöchlein de que os britânicos haviam utilizado munição Dum-Dum, proibida pela Convenção de Haia de 1899. Essa acusação, se verdadeira, tornava os britânicos combatentes ilegais, perdendo as proteções como prisioneiros de guerra. A partir de 14 de junho, após o colapso das defesas francesas,
A Totenkopf participou da perseguição implacável das forças em retirada ao sul do Marne. A resistência organizada havia colapsado majoritariamente. Os confrontos restantes provinham de comandantes locais tentando atrasar o inevitável. Perto de Dijon, a 5ª Companhia do 2º Batalhão do 2º Regimento enfrentou tropas marroquinas em combate corpo a corpo particularmente brutal, caracterizado pela recusa da Totenkopf em aceitar prisioneiros racialmente inferiores. A divisão capturou 6.088 prisioneiros entre 17 e 19 de junho, com perdas mínimas próprias. E em 20 de junho, seu batalhão de reconhecimento obteve a rendição de outros 1.300 efetivos franceses. Em 22 de junho, a França capitulava formalmente. A divisão permaneceu na França com funções de ocupação perto da fronteira espanhola durante quase um ano. A campanha francesa demonstrou que a Totenkopf, apesar de suas origens, podia funcionar como formação militar convencional. Suas tropas exibiram notável resistência sob fogo e determinação em combate. No entanto, as perdas, 1.152 baixas, 10% de sua força efetiva, evidenciavam deficiências táticas em oficiais inexperientes que assumiam riscos excessivos. Mais preocupante era a naturalização de condutas criminosas, como a execução de prisioneiros britânicos em Le Paradis ou a recusa sistemática em admitir rendição de tropas coloniais. A expansão das Waffen-SS após a campanha francesa trouxe consequências imprevistas para o controle de Eicke sobre sua divisão. Himmler centralizou o processo de recrutamento e substituição sob Gottlob Berger, chefe do escritório de recrutamento das Waffen-SS. O sistema de reposição dentro dos campos de concentração foi reconfigurado como reserva geral para todas as formações SS. Eicke perdeu o controle direto sobre a seleção de seus próprios reforços. Essa perda de autonomia provocou conflito imediato. Durante o verão de 1940, Eicke entrou em confronto aberto com o escritório de Berger sobre a qualidade dos substitutos recebidos, queixando-se de que incluíam criminosos e indivíduos racialmente inferiores que comprometeriam a elite Totenkopf. Ordenou ao médico e especialista racial de sua divisão, Wilhelm Wender, que examinasse meticulosamente todos os recrutas, e aos comandantes, que investigassem antecedentes criminais. Esse escrutínio levou Eicke a rejeitar 500 de 700 substitutos designados. Berger, frustrado, apontou que esses homens já haviam passado por exame racial durante sua seleção inicial para as SS e ordenou cessar essas avaliações adicionais. Eicke, aproveitando sua posição como membro da velha guarda, desobedeceu abertamente, negando falsamente a existência de tais diretivas e continuando a recusa de recrutas sob diversos pretextos. Embora tenha prevalecido temporariamente, essa insubordinação teve consequências. A liderança SS, desconfiada de sua crescente independência, começou a afastá-lo do sistema concentracionário, limitando sua influência autônoma. Essa disputa pela pureza dos substitutos marcou o início do declínio de sua autoridade dentro da hierarquia SS, processo que continuaria até sua morte na frente russa. Eicke utilizou o ano entre a campanha francesa e a invasão soviética para transformar profundamente sua divisão. Reestruturou os regimentos de infantaria motorizada em Kampfgruppen, grupos de batalha, com maior flexibilidade operacional. Incorporou capacidades antiaéreas ampliadas e artilharia pesada de 150 mm. Estabeleceu um batalhão de reserva motorizado exclusivo como fonte primária de substitutos, compensando parcialmente a perda de acesso ao pessoal dos campos de concentração. Fiel à sua visão ideológica, Eicke implementou um extenso programa de doutrinação política durante o inverno de 1940 a 1941, combinado com treinamento físico e tático extremamente rigoroso. A divisão preparava seus homens especificamente para combate na União Soviética, enfatizando operações em florestas e aldeias sob condições climáticas adversas. O intenso programa continuou até as últimas semanas antes de Barbarossa, quando os primeiros trens transportando a Totenkopf partiram rumo à fronteira soviética. A divisão do terror concentracionário estava pronta para sua verdadeira prova de fogo. A Tempestade Vermelha, a Totenkopf frente ao Colosso Soviético.
O amanhecer de 22 de junho de 1941 marcou o início da maior invasão terrestre da história. Mais de 3 milhões de soldados alemães e seus aliados cruzaram a fronteira soviética, lançando a Operação Barbarossa. A divisão SS Totenkopf, após um ano de intensa preparação, foi designada para o Grupo de Exércitos Norte do Marechal de Campo Wilhelm Ritter von Lieb, especificamente sob o 4º Grupo Panzer de Erich Höppner. A integração não foi simples. Höppner, que havia comandado sobre a Totenkopf na França, mantinha profunda desconfiança em relação a Eicke e sua divisão. Essa animosidade derivava tanto de diferenças pessoais quanto da competição institucional entre a Wehrmacht e as Waffen-SS. Consequentemente, relegou a Totenkopf à reserva inicial, em vez de atribuí-la à primeira linha ofensiva. Antes do deslocamento, Eicke reuniu seus oficiais para transmitir a natureza ideológica da campanha iminente. Caracterizou a invasão como uma luta existencial entre nacionalsocialismo e bolchevismo, enfatizando seu caráter implacável. Segundo testemunhos, Eicke comunicou a ordem do Führer de executar imediatamente todos os comissários políticos soviéticos capturados, independentemente das circunstâncias. Lembrou seus homens de que os soviéticos não haviam assinado a Convenção de Genebra e não tratariam os prisioneiros segundo normas ocidentais. A Totenkopf declarou: lutaria sem concessões pela própria sobrevivência do povo alemão. Inicialmente designada ao 56º Corpo Panzer de Manstein, a Totenkopf recebeu a missão de proteger flancos e manter contato com o 16º Exército durante o avanço rumo à linha Stalin, sistema defensivo soviético na fronteira pré-1939. Os primeiros encontros com o Exército Vermelho pareciam confirmar a propaganda nazista sobre inferioridade militar soviética. Formações desorganizadas, oficiais incompetentes e tropas mal equipadas. No entanto, essa percepção mudou drasticamente ao se aprofundarem no território soviético. Em Dagda e Ostrov, a Totenkopf enfrentou contra-ataques coordenados apoiados por tanques pesados KV-1 e KV-2, contra os quais a maioria das armas antitanque alemãs era ineficaz. Apenas com o uso concentrado de artilharia conseguiam detê-los. Durante esses combates, o próprio Eicke foi gravemente ferido, cedendo temporariamente o comando ao SS Brigadeführer Kleinheisterkamp. A divisão conseguiu finalmente penetrar a linha Stalin, mas a um custo severo, aproximadamente 10% de sua força combatente. Sob comando interino do Brigadeführer Gorlitz, a Totenkopf enfrentou suas batalhas mais difíceis em florestas densas e pântanos próximos ao lago Ilmen. O terreno intricado neutralizava vantagens tecnológicas alemãs e favorecia táticas defensivas soviéticas de infiltração e emboscada. Apesar dessas dificuldades, a divisão avançou até a linha Luga, última defesa soviética antes de Leningrado. Lá, após sucessos iniciais, enfrentou a realidade do despertar militar soviético. Contra-ataques massivos ameaçavam separar os grupos de exércitos norte e centro. A Totenkopf desempenhou papel crucial na manobra de contra-ataque concebida por Manstein, infligindo severas perdas às forças soviéticas e cortando rotas de retirada ao sul do lago Ilmen. Em setembro, as posições defensivas da Totenkopf perto de Lushno tornaram-se epicentro de combates intensos. A divisão, significativamente enfraquecida, resistiu contra forças numericamente superiores mediante atos extraordinários de bravura individual. O SS Sturmann Fritz Christen destacou-se quando, após perder todos os companheiros de sua unidade antitanque, operou sozinho um canhão PaK-38 por 3 dias consecutivos. Quando os reforços chegaram, encontraram Christen cercado por aproximadamente 100 cadáveres inimigos e 13 tanques soviéticos destruídos. Hitler pessoalmente lhe concedeu a Cruz de Cavaleiro. A resistência de unidades como a Totenkopf permitiu uma estabilização temporária da frente, mas em dezembro de 1941, o avanço alemão havia sido definitivamente interrompido. O inverno russo, com temperaturas de 40 graus negativos, paralisou equipamentos não preparados para condições árticas. Simultaneamente, o marechal soviético Georgy Zhukov lançava uma contraofensiva massiva perto de Moscou com divisões siberianas e tanques T-34 recém-produzidos.
O grupo de exército centro recuava em desordem, estabilizando-se apenas após ordem direta de Hitler proibindo retiradas. A ofensiva de inverno soviética também visava forças alemãs ao sul do Lago Ilmen, tentando cortar completamente o grupo de exércitos norte. Detectando acúmulo inimigo, a Totenkopf e unidades vizinhas fortificaram apressadamente suas posições. Em janeiro de 1942, o 16º Exército, incluindo a Totenkopf, ficou completamente cercado no Bolsão de Demiansk. Forças soviéticas penetraram profundamente, ultrapassando divisões alemãs adjacentes e cercando aproximadamente 100.000 soldados numa área florestal ao sudoeste do Lago Ilmen. A Totenkopf foi lançada ao centro do esforço defensivo, espalhando suas unidades por setores em colapso. As condições dentro do perímetro definem o limite extremo da resistência humana. O terreno pantanoso congelado impedia a escavação de fortificações adequadas. As linhas de suprimento terrestres foram completamente cortadas, forçando dependência exclusiva de abastecimento aéreo para munições, alimentos e medicamentos. A Luftwaffe organizou uma ponte aérea heróica, porém insuficiente. As rações foram reduzidas a níveis de sobrevivência básica. Eicke, parcialmente recuperado de seus ferimentos, reassumiu o comando, coordenando pessoalmente as operações. Deslocava-se entre os setores críticos em veículos semi-lagarta, frequentemente sob fogo direto. Sua presença constante e liderança inflexível mantiveram a coesão entre tropas exaustas. Estabeleceu uma política implacável. Qualquer tentativa de retirada não autorizada ou rendição era punida com execução imediata, supervisionada pessoalmente. A Totenkopf foi dividida em 2 grupos de batalha principais, lutando de maneira semi-independente devido às comunicações limitadas. Após intervenção pessoal de Himmler, recebeu 400 substitutos enviados por via aérea. Com o fim de março, a divisão havia perdido quase 13.000 homens e 11 de seus membros haviam sido condecorados com a Cruz de Cavaleiro por atos excepcionais de bravura. No início de abril de 1942, uma operação de resgate alemã finalmente abriu um estreito corredor terrestre até o Bolsão. As forças da Totenkopf desempenharam um papel crucial na manutenção desse elo precário durante semanas, permitindo a evacuação gradual de feridos e a entrada de suprimentos. O combate continuou sem trégua e, em agosto, a força da divisão havia sido reduzida a apenas 2.700 efetivos. Em novembro de 1942, após quase um ano de combate ininterrupto, os remanescentes da divisão foram retirados da frente e transferidos para a França para descanso e reconstituição. Durante esse período, a Totenkopf foi elevada ao status de divisão Panzergrenadier, recebendo equipamento blindado adicional. O núcleo sobrevivente de veteranos endurecidos formou a base para a reconstrução, complementado por recrutas frescos, porém menos experientes. Himmler dedicou recursos prioritários para recuperar a capacidade operacional dessa formação emblemática. Tanques Tiger e outras armas avançadas foram integrados, embora persistissem deficiências significativas no treinamento e coesão das unidades. No início de 1943, a divisão retornou à Frente Oriental, juntando-se ao recém-formado Corpo Panzer SS. Eicke, reconhecendo deficiências, conseguiu um breve adiamento para consolidar a preparação. Quando finalmente chegou à frente, integrou-se ao contra-ataque dirigido por Manstein para recuperar Kharkov, cidade estratégica perdida durante a ofensiva soviética de inverno após o desastre de Stalingrado. Em 26 de fevereiro de 1943, enquanto realizava reconhecimento aéreo em um avião Fieseler Stork para localizar um regimento Panzer extraviado, Eicke foi abatido por fogo terrestre soviético perto da vila de Mikulino. Morreu instantaneamente junto com o piloto. A notícia comoveu profundamente a divisão. Soldados atravessaram as linhas inimigas para recuperar seu corpo, um testemunho do impacto pessoal que exercia sobre seus homens. Essa morte marcou o fim de uma era para a Totenkopf. Eicke não era simplesmente um comandante militar. Ele encarnava o espírito da formação, fanatismo ideológico, disciplina implacável e lealdade absoluta ao nacionalsocialismo.
Hitler homenageou postumamente Eicke ao renomear o regimento Panzergrenadier VI como Theodor Eicke e autorizar um bracelete comemorativo. Após a morte de Eicke, o comando passou a Hermann Pries, antigo comandante de artilharia da divisão. Sob sua liderança, a Totenkopf iniciou uma transição gradual para uma formação militar mais convencional, embora sem perder completamente sua marca ideológica original. Essa evolução refletia mais as necessidades práticas da frente do que uma mudança filosófica. A sobrevivência exigia adaptação ao combate moderno contra um inimigo cada vez mais sofisticado. A divisão participou decisivamente nas etapas finais da Terceira Batalha de Kharkov, em março de 1943. Juntamente com Das Reich e Leibstandarte, executou uma série de manobras que cercaram e aniquilaram forças soviéticas, bloqueando o avanço alemão. Enquanto Das Reich e Totenkopf empurravam unidades soviéticas para a retirada, a Leibstandarte selava as rotas de fuga, culminando na destruição da 25ª Divisão de Fuzileiros da Guarda Soviética em Chuguev. Esse contra-ataque coordenado estabilizou temporariamente a Frente Sul e proporcionou a Hitler um sucesso militar necessário após o desastre de Stalingrado. A ofensiva demonstrou que formações SS ainda mantinham uma capacidade ofensiva letal quando empregadas de forma coordenada. No entanto, o sucesso tático não podia compensar a realidade estratégica. Enquanto os soviéticos repunham suas perdas rapidamente, os recursos alemães diminuíam inexoravelmente. As decisões posteriores de Hitler revelaram uma superestimação fatal dessas vitórias temporárias. Em vez de consolidar posições defensivas sustentáveis, ele direcionou a atenção para o saliente de Kursk, uma proeminência no fronte que se estendia em direção às linhas alemãs, visualizando-o como uma oportunidade para um golpe decisivo que poderia reverter a sorte da guerra no leste. Kursk, a última carga da Totenkopf. Na primavera de 1943, após o inverno mais sangrento da Frente Oriental, o alto comando alemão enfrentava um dilema estratégico fundamental. A derrota catastrófica em Stalingrado havia alterado irreversivelmente o equilíbrio de poder. O Exército Vermelho, crescente em confiança e capacidade, pressionava constantemente as linhas alemãs estendidas. A Alemanha deveria abandonar os territórios conquistados a alto custo e estabelecer linhas defensivas mais curtas para preservar seus recursos em declínio, ou tentar recuperar a iniciativa por meio de uma ofensiva ousada que pudesse reverter o ímpeto soviético. Hitler, rejeitando qualquer estratégia que implicasse a cessão voluntária de território, decidiu-se pela segunda opção, o objetivo, o saliente de Kursk, uma protuberância de 160 quilômetros que se projetava nas posições alemãs. Eliminando essa saliência por meio de um ataque coordenado do norte e do sul, Hitler esperava destruir significativas concentrações de forças soviéticas, encurtar a frente e recuperar a iniciativa estratégica. Essa decisão, codificada como Operação Cidadela, representava uma aposta máxima com recursos escassos. Para concentrar o poder de choque necessário, as melhores divisões disponíveis, incluindo as formações Panzer-SS, foram designadas para essa ofensiva. Totenkopf, junto com Leibstandarte e Das Reich, formou o núcleo do 2º Corpo Panzer-SS, sob Paul Hauser, que constituiria a ponta de lança do ataque a partir do setor sul. Durante os meses de preparação, essas divisões receberam prioridade absoluta na distribuição de novos equipamentos. A Totenkopf recebeu tanques Panther e Tiger, veículos blindados, artilharia autopropulsada e armas antitanque avançadas. No entanto, os atrasos na produção dos novos tanques Panther obrigaram o adiamento da operação de abril para julho, proporcionando tempo adicional para os soviéticos fortificarem suas defesas. O alto comando soviético, alertado sobre a ofensiva iminente por meio da inteligência britânica e de uma rede de espionagem liderada por Richard Sorge, transformou a região de Kursk em uma fortaleza sem precedentes. Construíram-se 8 cinturões defensivos escalonados com profundidade de até 300 quilômetros. Foram colocadas mais de 400 mil minas, equivalente a 2.400 por quilômetro quadrado. Cavaram-se 5.000 quilômetros de trincheiras
e posicionaram-se 20.000 peças de artilharia e lançadores de foguetes. Além disso, os soviéticos acumularam reservas estratégicas maciças atrás da frente, incluindo corpos blindados completos equipados com tanques T-34 aprimorados. No total, mais de 1.300.000 soldados, 3.600 tanques e 20.000 peças de artilharia aguardavam o avanço alemão em defesas meticulosamente preparadas. Em 5 de julho de 1943, após um bombardeio de artilharia massivo, começou a Operação Cidadela. A divisão Totenkopf, designada para o eixo central do avanço sul, inicialmente obteve avanços significativos contra a primeira linha defensiva soviética. Seus Panzergrenadiers, apoiados por engenheiros de combate, abriram brechas nos campos minados, enquanto os tanques eliminavam ninhos de metralhadoras e posições antitanque. No entanto, a profundidade defensiva soviética logo impôs um ritmo exaustivo. Cada quilômetro conquistado exigia consumo desproporcional de munições, combustível e vidas. Os soviéticos defendiam tenazmente cada trincheira, retirando-se ordenadamente para as próximas posições preparadas quando necessário. A artilharia soviética, dirigida por observadores bem posicionados, castigava constantemente as colunas alemãs. No terceiro dia, a Totenkopf havia penetrado aproximadamente 15 quilômetros, capturando pontos importantes como a ferrovia Belgorod-Kursk. No entanto, o flanco exposto por um avanço mais rápido do que o das unidades vizinhas forçou pausas para proteger posições vulneráveis. Em 10 de julho, a divisão cruzou o rio Psel e estabeleceu uma cabeça de ponte, preparando o que os comandantes esperavam ser uma ruptura decisiva. Em 12 de julho, ocorreu o ponto culminante quando o alto comando soviético lançou uma contraofensiva massiva perto de Prokhorovka. Aproximadamente 850 tanques soviéticos, organizados em formações maciças, colidiram frontalmente com o 2º Corpo Panzer SS em espaços confinados que neutralizavam a vantagem alemã em comunicações e precisão a longa distância. A Totenkopf enfrentou 2 corpos soviéticos completos em um combate caótico a curta distância. A intensidade da batalha superou qualquer experiência anterior. Tanques colidiam diretamente com outros tanques quando o espaço de manobra desaparecia. Munições explodiam espetacularmente ao serem atingidos os compartimentos. Tripulações soviéticas desmontadas atacavam os veículos alemães com granadas e minas magnéticas. Apesar de estarem em desvantagem numérica de aproximadamente 4-1, a Totenkopf sustentou suas posições durante 3 dias de combate ininterrupto. A disciplina, o treinamento superior de suas tripulações e as vantagens tecnológicas dos tanques alemães compensaram parcialmente a superioridade numérica soviética. No entanto, as crescentes perdas em pessoal e veículos corroíam constantemente sua capacidade de combate. Em 14 de julho, a Totenkopf e as demais divisões SS haviam sofrido perdas devastadoras, incluindo mais da metade de seus tanques e veículos blindados. A ofensiva havia claramente fracassado. Em 17 de julho, Hitler ordenou o cancelamento da Operação Cidadela, redirecionando as divisões SS para a frente italiana, a fim de conter os desembarques aliados na Sicília. Em termos estatísticos, a divisão Totenkopf havia iniciado com aproximadamente 20.000 homens. Apenas 10.000 combatentes permaneciam operacionais após Kursk. Embora não tecnicamente derrotada em sentido tático, a realidade estratégica era inegável. A Alemanha havia perdido a última oportunidade de recuperar a iniciativa na frente oriental. A Batalha de Kursk, registrada como o maior confronto blindado da história, marcou um ponto de inflexão decisivo. A guerra móvel ofensiva, base dos sucessos alemães iniciais, cedia definitivamente lugar a uma defesa estática e a retiradas táticas diante da pressão soviética imparável. Para a Totenkopf, Kursk representou o auge de seu desenvolvimento como uma formação de combate moderna, demonstrando sua capacidade de executar operações complexas e manter a coesão sob pressão extrema. No entanto, essas qualidades militares não alterariam o curso inevitável do conflito. Enquanto a Alemanha não podia repor as perdas materiais e humanas sofridas, a União Soviética aumentava constantemente a produção de equipamentos e a mobilização de reservas.
O último ano de sucessos táticos alemães havia começado. Imediatamente após Kursk, sem um período de recuperação, a Totenkopf foi novamente lançada ao combate defensivo. Junto com a Das Reich, participou de uma série de ações desesperadas para conter a ofensiva soviética rumo a Kharkov. Essas duas divisões SS desempenharam um papel crucial como bombeiros táticos, rapidamente deslocados para setores críticos a fim de estabilizar as linhas em colapso. Ao longo de agosto e setembro de 1943, foram utilizadas juntamente com a divisão de elite da Wehrmacht Großdeutschland como unidades de intervenção rápida, movendo-se constantemente entre pontos de crise. Essa utilização refletia tanto sua capacidade tática superior, quanto a escassa reserva de unidades efetivas disponíveis para contra-ataques locais. Em outubro, participaram da bem-sucedida defesa de Kryvyi Rog, centro crítico de comunicações, transporte e suprimento para a Wehrmacht. Em novembro, a formação foi oficialmente redesignada como a 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf, refletindo o aumento de seu componente blindado, embora na prática permanecesse significativamente abaixo da força autorizada. Os combates defensivos continuaram sem pausa durante o inverno de 1943 a 44, envolvendo recuos constantes diante da implacável pressão soviética. Em março de 1944, a Totenkopf proporcionou uma cobertura crucial para a retirada do Grupo de Exércitos Sul rumo à Romênia. Como parte da retaguarda blindada, sustentou posições-chave, permitindo o escape de formações menos móveis até o rio Bug e posteriormente para a região dos Cárpatos. Essas ações defensivas, embora raramente reconhecidas nos comunicados oficiais, possivelmente salvaram a Wehrmacht de uma aniquilação completa na Ucrânia. O papel da Totenkopf como força de última resistência consolidou sua reputação como uma das formações mais confiáveis disponíveis para o alto comando alemão nas circunstâncias desesperadoras. No entanto, cada retirada bem-sucedida significava abandonar o território conquistado com sangue 2 anos antes, símbolo tangível do colapso inexorável da posição alemã na frente oriental. O ocaso dos fanáticos, a derrota final da Totenkopf. O verão de 1944 marcou o início da fase terminal das ambições alemãs na Europa Oriental. A maré bélica, contida temporariamente por defesas habilidosas e contra-ataques locais, transformou-se em uma inundação imparável. O momento decisivo chegou com o lançamento da Operação Bagration soviética em 22 de junho, exatamente 3 anos após o início da Operação Barbarossa. Essa ofensiva maciça, envolvendo mais de 2.400.000 soldados e 5.200 tanques, destruiu completamente o grupo de exército centro-alemão na Bielorrússia. Em questão de semanas, 28 divisões alemãs foram aniquiladas. O avanço soviético, penetrando 300 quilômetros em profundidade e 500 quilômetros em largura, criou brechas enormes que os alemães simplesmente não tinham reservas para fechar. A catástrofe superou Stalingrado em escala, embora tenha recebido menor atenção histórica posterior. Para a Wehrmacht, representava uma perda irrecuperável de veteranos insubstituíveis e equipamento vital. A Totenkopf, agora parte do 4º Exército Panzer, enfrentou a avalanche soviética no setor norte. Defendendo a área de Grodno contra o 2º Exército de Tanques soviético, a divisão combateu em desvantagem numérica aproximada de 10-1. Apesar de uma resistência determinada, a pressão constante forçou uma retirada gradual para o oeste. Em 18 de julho, completamente superada, a Totenkopf recuou para Varsóvia, onde se uniu à divisão SS Viking para defender os acessos orientais à capital polonesa. Durante esse período, Varsóvia preparava-se para uma insurreição contra os ocupantes alemães. Em 1º de agosto, enquanto o Exército Vermelho se aproximava das margens orientais do Vístula, a resistência polonesa iniciou a revolta de Varsóvia, esperando coordenação com o avanço soviético. No entanto, Stalin, por cálculo político, deliberadamente interrompeu o avanço, permitindo que os alemães esmagassem a rebelião sem interferência. Embora a Totenkopf não tenha participado diretamente da repressão dentro da cidade,
tarefa atribuída principalmente a unidades especiais como a Brigada Dirlewanger e Arrona, manteve posições defensivas nos subúrbios orientais, impedindo que os soviéticos cruzassem o rio para conectar-se aos insurgentes. Essa contenção involuntária contribuiu indiretamente para o isolamento da resistência polonesa, posteriormente aniquilada pelas forças de ocupação. A frente em Varsóvia evoluiu para uma batalha extraordinariamente sangrenta. A Totenkopf enfrentou repetidas ondas de assaltos soviéticos, incluindo ataques massivos de infantaria e blindados apoiados por artilharia esmagadora. A tática defensiva consistia em absorver as ofensivas iniciais em linhas preparadas, lançar contra-ataques limitados para recuperar o terreno perdido e retirar as unidades para posições secundárias quando a situação se tornava insustentável. Apesar da eficácia tática demonstrada, a realidade estratégica era inegável. A superioridade soviética em recursos humanos e materiais convertia cada vitória alemã em um episódio temporário. Ao final de agosto, a Totenkopf havia sofrido perdas extremamente elevadas em pessoal experiente e equipamento insubstituível. Hitler notou pessoalmente o desempenho da Totenkopf, elogiando sua capacidade de lançar contra-ataques eficazes mesmo em condições adversas. No entanto, essas capacidades residuais não alteravam o rumo geral do conflito. Enquanto as forças aliadas avançavam para as fronteiras alemãs a partir do oeste, as ofensivas soviéticas arrasavam a Europa Oriental, ultrapassando a Romênia, a Bulgária e grande parte da Hungria. Em dezembro de 1944, a Totenkopf foi lançada juntamente com a divisão Viking em uma tentativa fracassada de romper o cerco soviético ao redor de Budapeste. A capital húngara havia sido isolada após o colapso das defesas romenas e búlgaras nos meses anteriores. Aproximadamente 70.000 soldados alemães e húngaros ficaram presos na cidade, condenados à rendição ou à aniquilação. As repetidas tentativas de resgate, incluindo a participação da Totenkopf, consumiram as últimas reservas blindadas disponíveis no setor sul sem alcançar o objetivo. Eventualmente, os ataques soviéticos massivos empurraram as forças SS para a floresta de Bakony, perto do lago Balaton, onde estabeleceram posições defensivas. Em março de 1945, Hitler concebeu uma última ofensiva desesperada, a Operação Frühlingserwachen, Despertar da Primavera. O objetivo era recuperar os campos petrolíferos húngaros e estabelecer uma posição defensiva sustentável protegendo Viena. A Totenkopf, junto com outras divisões SS de elite, Leibstandarte, das Reich e Hohenstaufen, constituía o núcleo blindado do ataque. Essas formações, sombras de seu antigo poder, mas ainda eficazes em combate, representavam a última reserva operacional significativa disponível. A ofensiva começou em 6 de março, sob condições meteorológicas deploráveis. A chuva incessante transformou o terreno em um pântano, limitando severamente a mobilidade das formações blindadas. Apesar dos obstáculos, a Totenkopf avançou inicialmente 32 quilômetros em território controlado pelos soviéticos, capturando posições estratégicas e destruindo dezenas de tanques inimigos. No entanto, a penetração profunda expôs os flancos vulneráveis. Em 16 de março, o terceiro frente ucraniano do Marechal Tolbugin lançou uma contraofensiva massiva. As forças soviéticas, numericamente superiores e apoiadas por um bombardeio aéreo constante, rapidamente ultrapassaram as formações atacantes alemãs. Apesar das ordens explícitas de Hitler para manter as posições a qualquer custo, os comandantes das SS autorizaram uma retirada em direção à Áustria. Furioso, Hitler ordenou que as divisões participantes fossem despojadas de seus braceletes de honra, um insulto simbólico que provocou indignação entre os veteranos que haviam servido lealmente durante anos de combate desesperado. No final de abril, com o colapso completo da frente oriental, a Totenkopf contava com apenas 1.000 combatentes e 6 tanques operacionais. Sob seu último comandante Helmut Becker, a divisão recuou em direção a Linz, na Áustria. Com munições e suprimentos praticamente esgotados, uma resistência prolongada tornava-se fisicamente impossível. O suicídio de Hitler em 30 de abril eliminou o último obstáculo psicológico para a rendição.
Em 8 de maio de 1945, a Alemanha capitulou incondicionalmente. Becker entregou os remanescentes da Totenkopf ao Terceiro Exército Norte-Americano com a condição de desarmar os guardas do campo de concentração próximo de Mauthausen. No entanto, o acordo foi ignorado e os prisioneiros foram transferidos para a custódia soviética, para quem o emblema da Totenkopf simbolizava a máxima criminalidade. Muitos foram executados sumariamente. Os restantes foram enviados para campos de trabalho soviéticos na Sibéria, onde a maioria pereceu nos anos seguintes. Para os sobreviventes eventuais, o estigma de terem servido em uma formação marcada por crimes de guerra significaria décadas de perseguição legal, exclusão social e um fardo psicológico inesquecível. Herdeiros do horror, o legado mortal da Totenkopf. O legado da divisão SS Totenkopf representa uma complexidade extrema na historiografia militar moderna. Por um lado, demonstrou capacidades táticas extraordinárias e uma resistência excepcional em condições extremas. Um total de 46 soldados recebeu a Cruz de Cavaleiro, um reconhecimento reservado à bravura excepcional em combate. No entanto, essas façanhas militares permanecem indissoluvelmente ligadas ao seu papel como perpetradores de crimes sistemáticos contra a humanidade. A conexão orgânica entre a Totenkopf e o sistema de campos de concentração nazista não foi acidental, mas fundacional. Desde sua concepção até sua dissolução final, a divisão manteve uma filosofia operacional formada na administração dos campos, desprezo absoluto pelos inimigos ideológicos, brutalização metódica como ferramenta de controle e uma visão racial que negava a humanidade fundamental dos oponentes. Essa fusão entre competência militar e barbárie ideológica é particularmente perturbadora para analistas contemporâneos. Charles Sidnor, historiador especializado na Waffen-SS, observa: a Totenkopf obriga a confrontar o paradoxo de soldados tecnicamente eficazes, capazes de atos extraordinários de bravura, que simultaneamente participavam de condutas incompatíveis com as tradições militares ocidentais. Desde as primeiras ações na Polônia até a retirada final na Áustria, as unidades da Totenkopf perpetraram múltiplas violações das leis de guerra estabelecidas. Executaram sistematicamente prisioneiros soviéticos durante a Barbarossa, particularmente comissários políticos, seguindo diretamente a Kommissarbefehl, Ordem dos Comissários, emitida pelo alto comando. Na região de Bydgoszcz, durante a campanha polonesa, elementos de Brandenburg executaram aproximadamente 800 civis em 2 dias. Na França, além do incidente de Le Paradis, a divisão mostrou consistentemente uma consideração seletiva com relação aos prisioneiros baseada em critérios raciais. Enquanto aceitava a rendição de soldados franceses brancos, massacrou sistematicamente tropas coloniais marroquinas e senegalesas, consideradas racialmente inferiores. Investigações posteriores documentaram sua participação em represálias brutais contra populações civis suspeitas de apoiar os partisãs nos territórios soviéticos ocupados. Numerosas aldeias na Bielorrússia e na Ucrânia foram completamente arrasadas seguindo a política de terra arrasada durante os recuos ante os avanços soviéticos. Nos julgamentos posteriores, particularmente no processo Russia de Nuremberg, foram apresentadas evidências sobre a participação de pessoal médico da Totenkopf em programas eugênicos ilegais, incluindo esterilizações forçadas e seleção racial de populações ocupadas. A divisão manteve conexões operacionais com os Einsatzgruppen, esquadrões de execução, durante as fases iniciais da Operação Barbarossa. Fritz Knöchlein, oficial responsável pelo massacre de Le Paradis, foi finalmente capturado, julgado por um tribunal militar britânico em Hamburgo e executado em janeiro de 1949. Durante o julgamento, argumentou ter agido em retaliação, alegando que os soldados britânicos utilizavam munição expansiva proibida, uma defesa rejeitada por falta de evidência. A brutalidade do incidente havia provocado indignação até mesmo entre oficiais contemporâneos da Wehrmacht. No entanto, a maioria dos membros da Totenkopf nunca enfrentou responsabilidade judicial individual por suas ações durante a guerra. Vários fatores contribuíram para essa impunidade. A magnitude esmagadora do colapso alemão dificultou processos individualizados,
A destruição sistemática de registros durante as fases finais da guerra e a frequente ausência de testemunhas sobreviventes que pudessem fornecer depoimentos específicos. De modo geral, a Waffen-SS inteira foi declarada organização criminosa nos julgamentos de Nuremberg, uma classificação que afetou automaticamente todos os membros da Totenkopf. Para os veteranos sobreviventes, as consequências foram severas. Exclusão permanente de benefícios militares, proibições de associação pública, restrições legais sobre a exibição de símbolos relacionados e barreiras significativas de emprego na Alemanha do pós-guerra. Os historiadores modernos identificam a Totenkopf como um caso extremo do impacto ideológico sobre uma unidade militar convencional. Enquanto outras divisões da Waffen-SS eventualmente evoluíram para formações mais pragmáticas, a Totenkopf manteve seu núcleo doutrinário intacto até o fim. A educação política continuou sendo um componente formal do treinamento mesmo em 1944, quando a maioria das unidades havia abandonado tais práticas diante das urgências táticas. Os analistas militares contemporâneos destacam 3 características definidoras. Uma disciplina férrea. A Totenkopf demonstrou coesão e capacidade combativa excepcionais, mesmo em condições catastróficas como o Bolsão de Demiansk. Um fanatismo ideológico, obediência absoluta às ordens independentemente de seu conteúdo moral, facilitou a prática de atrocidades sistemáticas contra civis e prisioneiros. Uma adaptabilidade tática. Em termos estritamente militares, seu desempenho em operações defensivas complexas e contra ataques locais superou consistentemente os padrões médios da Wehrmacht após 1943. O historiador militar Martin Coopers observa: precisamente o que tornava a Totenkopf eficaz como unidade de combate, mentalidade de nós contra eles, disposição para realizar sacrifícios extremos, absoluta confiança na legitimidade da causa, facilitava simultaneamente sua participação em crimes em massa. Não eram aspectos separados, mas manifestações diferentes do mesmo ethos fundamental. Nas décadas posteriores, alguns veteranos da Totenkopf tentaram reconstruir a narrativa separando os supostos aspectos militares honráveis dos excessos isolados. Organizaram reuniões, publicaram memórias e defenderam seu serviço como soldados convencionais cumprindo um dever patriótico. Um veterano entrevistado em um documentário posterior declarou: "Não temos do que nos envergonhar e combatemos nossos inimigos com honra, coragem e fé." No entanto, investigações acadêmicas sistemáticas baseadas em arquivos recuperados, testemunhos contemporâneos e documentação operacional estabeleceram conclusivamente que a brutalidade não foi acidental nem isolada, mas um componente central da identidade operacional da divisão. A doutrinação recebida fomentava diretamente condutas criminosas contra aqueles categorizados como inimigos do Reich, e a divisão operou consistentemente segundo princípios que ignoravam as convenções internacionais estabelecidas. Para as vítimas das ações da Totenkopf, tanto militares quanto civis, o legado permanece dolorosamente claro. Testemunhos de sobreviventes britânicos de Le Paradis descreveram a brutal indiferença com que foram executados após se renderem. Sobreviventes poloneses da revolta de Varsóvia recordaram como a presença de formações SS, incluindo elementos da Totenkopf, no perímetro exterior contribuiu para o isolamento que condenou a cidade à destruição. Comunidades na União Soviética onde a divisão atuou conservaram por gerações a memória de represálias brutais, execuções sumárias e destruição completa de aldeias. Para essas vítimas e seus descendentes, o debate sobre a competência militar é inteiramente secundário diante da realidade do sofrimento infligido. A Totenkopf exemplifica o problema central no estudo do Terceiro Reich: a impossibilidade de separar os aspectos convencionais dos componentes criminosos. Não foi simplesmente uma divisão combatente que ocasionalmente cometeu excessos, mas uma extensão direta do aparato terrorista nazista levado ao campo de batalha. Sua efetividade tática servia precisamente para implementar políticas fundamentalmente criminosas do ponto de vista legal internacional.
A historiografia moderna rejeitou consistentemente as tentativas de romantizar ou normalizar a Waffen-SS como uma simples força militar convencional. As evidências históricas estabelecem claramente seu papel integral na implementação prática de políticas genocidas. A Totenkopf, com suas raízes diretas no sistema concentracionário, representa um caso particularmente explícito dessa integração. Para as gerações posteriores, a divisão Totenkopf permanece como um poderoso lembrete dos perigos inerentes à completa subordinação da ética militar a uma ideologia extremista. Sua história ilustra como instituições militares podem se transformar em instrumentos de terror quando abandonam as restrições morais e legais fundamentais que distinguem a guerra legítima da criminalidade organizada. Hoje, qualquer análise completa da Totenkopf deve reconhecer simultaneamente a realidade de sua capacidade tática e a natureza fundamentalmente criminosa de sua missão e conduta. Essa dualidade desconfortável resiste à simplificação, mas exige confrontação direta se quisermos extrair lições significativas de um dos capítulos mais sombrios da história militar moderna. O emblema da caveira com tíbias cruzadas, que precedia o nazismo, mas foi apropriado e transformado pelo regime, adquiriu através das ações da Totenkopf um novo significado. Deixou de ser símbolo de bravura diante da morte para representar o regime que industrializou a própria morte. Quando os sobreviventes foram interrogados sobre o significado da insígnia, muitos mantiveram a interpretação militar tradicional, disposição ao sacrifício pessoal. No entanto, para milhões de afetados pelas políticas nazistas, o símbolo ficou permanentemente associado ao terror sistemático. Ao examinar a trajetória completa da divisão Totenkopf, dos campos de concentração aos campos de batalha europeus, observamos um microcosmo do próprio regime nazista, uma combinação letal de eficiência organizacional, fanatismo ideológico e brutalidade calculada. Seus sucessos táticos e fracassos estratégicos refletem um padrão mais amplo da guerra alemã. Sua conduta criminosa ilustra as consequências inevitáveis quando uma instituição militar abandona restrições morais fundamentais. A história da Totenkopf continua a gerar debates intensos entre historiadores militares modernos. Enquanto alguns analistas técnicos estudam suas inovações táticas e sua capacidade de operar efetivamente sob condições extremas, historiadores sociais e especialistas em estudos sobre o Holocausto enfatizam a continuidade entre o método operacional nos campos de concentração e a conduta nas zonas de combate. Para a sociedade contemporânea, a lição central permanece clara. Excelência técnica e competência organizacional desprovidas de um fundamento ético conduzem inevitavelmente à barbárie, independentemente da retórica usada para justificá-la. A divisão Totenkopf, com sua estranha mistura de disciplina militar exemplar e criminalidade sistemática, permanece como um alerta histórico sobre os perigos inerentes à subordinação total das forças armadas a uma ideologia extremista. A maioria dos homens que serviram na Totenkopf não sobreviveu à guerra. Para aqueles que o fizeram, o legado permaneceu inescapável. Alguns tentaram reconstruir vidas anônimas na Alemanha do pós-guerra, ocultando sua conexão com a unidade estigmatizada. Outros mantiveram contato por meio de associações semi-clandestinas de veteranos, onde cultivavam uma versão sanitizada de sua história. Independentemente das narrativas pessoais posteriores, o registro histórico permanece. A divisão SS Totenkopf representou a manifestação mais explícita da fusão entre o aparato militar profissional e o programa ideológico nazista. Seus membros não foram simplesmente soldados desafortunados presos à máquina de guerra, mas participantes voluntários de uma visão que rejeitava explicitamente as restrições humanitárias tradicionais na condução das hostilidades. Ao concluir esta análise da mais infame divisão alemã, devemos lembrar que o estudo de formações militares controversas serve a um propósito maior do que a simples fascinação por aspectos técnicos ou táticos. A história militar autêntica deve confrontar diretamente as dimensões éticas do conflito armado, reconhecendo que a maneira como as sociedades conduzem a guerra reflete fundamentalmente seus valores essenciais. A Totenkopf, nascida do terror concentracionário e dissolvida em uma derrota catastrófica,
permanece como um testemunho duradouro dos horrores que os seres humanos podem infligir quando se convencem de sua superioridade moral absoluta sobre inimigos desumanizados. Sua história deve ser estudada precisamente porque ilustra as consequências extremas quando as sociedades abandonam os princípios fundamentais que separam a guerra legítima do terrorismo institucionalizado. Nas estepes russas, nas florestas polonesas e nos campos franceses onde a Totenkopf combateu, memoriais silenciosos lembram as vítimas de sua passagem. Essas vozes silenciadas, mais do que as análises estratégicas ou os debates táticos, constituem o verdadeiro legado de uma divisão cujo emblema tornou-se sinônimo do lado mais sombrio da guerra moderna.